Bem-vindo ao canal de Mais uma História. Espero que você goste da história. Se gostar, não deixe de ver outras histórias no canal. Então, vamos para a história. Dizem que a família é nosso porto seguro, o lugar onde sempre seremos aceitos independentemente de quem somos. Mas o que acontece quando esse porto se transforma em uma tempestade que nos expulsa para o mar aberto? Esta é a história de Pedro, um jovem que descobriu da maneira mais dolorosa que, às vezes, o verdadeiro significado de família vai muito além dos laços de sangue. Pedro sempre foi a ovelha negra da família Almeida. Enquanto seu irmão Marcelo seguia os passos do pai na advocacia e sua irmã Clara cursava medicina, ele tinha apenas uma paixão, a gastronomia. Para uma família tradicional como a dele, onde o sucesso era medido por diplomas de universidades renomadas e cargos prestigiosos, um filho que sonhava em ser chefe de cozinha era quase uma vergonha. A família Almeida era conhecida em sua cidade por seu status social e conservadorismo. Augusto, o patriarca, comandava um dos maiores escritórios de advocacia da região, e esperava que seus filhos seguissem seus passos. Regina, sua esposa, embora mais compreensiva, raramente confrontava as decisões do marido. Desde criança, Pedro preferia estar na cozinha com a governanta, aprendendo receitas, do que estudando os livros que seu pai insistia em empurrar para ele. Quando completou 18 anos e anunciou que não faria direito, mas sim gastronomia, foi como se tivesse jogado uma bomba no jantar de Natal. Apesar da desaprovação da família, Pedro seguiu seu sonho. Formou-se em gastronomia com honras, estagiou em restaurantes renomados e começou a construir uma reputação no mundo culinário. Mas a tensão familiar apenas aumentava, especialmente nas reuniões de fim de ano, quando as comparações com o bem-sucedido Marcelo se tornavam inevitáveis. O Natal sempre foi a celebração mais importante na casa dos Almeida. A mãe de Pedro passava semanas planejando o jantar perfeito, a decoração impecável, tudo para impressionar os parentes e amigos que eram convidados. Naquele ano, Pedro estava particularmente animado. Após 5 anos trabalhando em restaurantes de outras pessoas, finalmente tinha conseguido um investidor para abrir seu próprio estabelecimento. Achava que, finalmente, seu pai veria valor no seu trabalho. O que Pedro não sabia é que aquele Natal seria muito diferente dos anteriores. Ao chegar na mansão dos pais com sua namorada Sofia, ele percebeu imediatamente que algo estava errado. A recepção foi fria, e havia um clima de tensão no ar. Quando Pedro entrou na sala, seu pai e seu irmão estavam conversando em voz baixa. Pararam imediatamente ao vê-lo. Sua mãe o abraçou, mas parecia nervosa. Apenas Clara, sua irmã mais nova, parecia genuinamente feliz em vê-lo. Que bom que você veio. Estava com saudades, disse Clara, abraçando o irmão calorosamente. Pedro. Sofia. Bem-vindos, cumprimentou Augusto friamente. Durante o jantar, a tensão era palpável. Augusto mal dirigia a palavra a Pedro, enquanto exaltava as conquistas recentes de Marcelo no escritório. Quando finalmente chegou o momento das sobremesas, Pedro viu uma oportunidade de compartilhar sua notícia. Tenho uma novidade para compartilhar com vocês. Consegui um investidor para abrir meu próprio restaurante. Vamos inaugurar em março, no centro da cidade, anunciou Pedro. Em vez da celebração que esperava, Pedro foi recebido com um silêncio constrangedor. Seu pai colocou o garfo na mesa com força, fazendo um barulho que ecoou pela sala de jantar. Um restaurante? É isso que você considera uma conquista? Enquanto seu irmão está prestes a se tornar sócio do escritório, você vai servir comida para estranhos? Disse Augusto com desprezo. Pai, não é apenas o servir comida. É arte, é paixão. E posso ser muito bem-sucedido nisso, defendeu-se Pedro. Bem-sucedido? Você sabe quantos restaurantes fecham no primeiro ano? Isso é um capricho, não uma carreira. Elevou a voz Augusto. Vamos, pai, deixe-o ter seu momento. Nem todos nasceram para o sucesso real, disse Marcelo com um sorriso condescendente. E o que você considera o sucesso real, Marcelo? Passar o dia todo em um escritório fazendo o que nosso pai manda? Rebateu Pedro irritado. A discussão escalou rapidamente. Anos de ressentimento e expectativas não atendidas vieram à tona de uma só vez.
Já chega. Estou cansado de suas escolhas irresponsáveis, Pedro. Primeiro essa carreira ridícula, e agora isso. Você é uma decepção constante para esta família, gritou Augusto furioso. Do que você está falando? Que isso? Perguntou Pedro chocado. Não se faça de desentendido. Marcelo me mostrou as fotos. Você e aquele seu amigo do restaurante. Acha que não sabemos o que está acontecendo? Acusou Augusto. Pedro ficou paralisado. As fotos que seu pai mencionava eram dele abraçando Antônio, seu mentor na gastronomia, um homem de 65 anos que havia sido como um segundo pai para ele. Mas o abraço, completamente inocente, havia sido interpretado de forma maliciosa por Marcelo, que sempre procurava maneiras de diminuir o irmão aos olhos do pai. Antônio? Ele é meu mentor, praticamente um pai para mim na gastronomia, explicou Pedro confuso. É assim que chamam hoje em dia? Perguntou Marcelo com desdém. Com todo respeito, vocês estão completamente enganados. Pedro e Antônio têm uma relação profissional e de amizade. Nada mais, interveio Sofia. Não vou tolerar esse comportamento na minha família. Já não bastava escolher uma profissão de segunda categoria, agora isso? Você tem duas escolhas. Pedro, ou abandona essa ideia ridícula de restaurante e volta para o caminho certo, ou não é mais bem-vindo nesta casa, declarou Augusto, ignorando Sofia. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Regina, que até então permanecera calada, olhava para o marido com uma expressão de choque. Clara tinha lágrimas nos olhos. Você está me expulsando de casa no Natal porque eu escolhi seguir minha paixão? Porque eu abracei um amigo? Perguntou Pedro com voz tremula. Estou lhe dando uma escolha. Faça a certa, respondeu Augusto. A escolha certa é ser fiel a mim mesmo. Se isso significa não ser mais parte desta família, que assim seja, disse Pedro levantando-se. Pedro pegou Sofia pela mão e se dirigiu à porta. Sua mãe, finalmente encontrando sua voz, tentou intervir. Augusto, por favor, não faça isso. É Natal. Implorou Regina. Fez sua escolha, Regina, respondeu Augusto secamente. Enquanto Pedro e Sofia saíam, apenas Clara correu atrás deles, abraçando o irmão com força. Isso não está certo. Vou falar com eles, fazer com que entendam, disse Clara chorando. Não se preocupe comigo, Clara. Vou ficar bem, respondeu Pedro abraçando a irmã. Aquela noite marcou um ponto de virada na vida de Pedro. Dirigindo de volta para seu pequeno apartamento, ele fez um juramento a si mesmo. Naquela noite, Pedro prometeu que provaria seu valor, não por vingança, mas para mostrar a si mesmo que havia feito a escolha certa, que poderia ser bem-sucedido seguindo sua paixão, mesmo sem o apoio da família. Os meses seguintes foram de intenso trabalho. Pedro e Sofia, que era psicólogo e o apoiava incondicionalmente, investiram todas as suas economias no novo restaurante. Antônio, seu mentor, também se tornou um sócio minoritário, trazendo sua experiência e contatos. Pedro chamou o restaurante de O Raízes. Era um nome que representava a sua jornada de reconhecer de onde veio, mas crescer em sua própria direção. Cada prato do menu contava uma história, muitas delas inspiradas em memórias de infância, reinterpretadas com técnicas modernas. O restaurante abriu suas portas em março, como planejado. As primeiras semanas foram difíceis, como é comum no ramo, mas logo o talento de Pedro começou a ser reconhecido. Um influente crítico gastronômico visitou o Raízes e publicou uma crítica entusiasmada, destacando a criatividade e a técnica impecável do jovem chefe. 6 meses após a abertura, o Raízes já era um dos restaurantes mais disputados da cidade. Tinha lista de espera de semanas. Pedro estava vivendo seu sonho, mas ainda sentia um vazio. Não tinha falado com seus pais ou Marcelo desde aquela noite de Natal. Apenas Clara mantinha contato, visitando o restaurante secretamente. Foi Clara quem trouxe a notícia que mudaria tudo novamente. Pedro, preciso te contar algo. Papai está com problemas. O escritório está enfrentando um processo enorme por má conduta. Marcelo cometeu um erro grave em um caso, e agora estão prestes a perder tudo, revelou Clara. E como eles estão?
Perguntou Pedro preocupado. Mal, mamãe está devastada. Papai está irreconhecível, parece ter envelhecido 10 anos em poucos meses. E Marcelo, e bem, ele está bebendo muito, respondeu Clara. Pedro ficou dividido. Por um lado, sentia que sua família estava colhendo o que havia plantado, o orgulho excessivo, a arrogância, a inflexibilidade. Por outro, não conseguia ignorar o sofrimento daqueles que, apesar de tudo, ainda eram sua família. Foi então que Pedro teve uma ideia. Uma ideia que poderia ser vista como uma vingança, mas que ele preferia ver como uma oportunidade de reconciliação, nos seus termos. Pedro descobriu que o Sr. Oliveira, o influente crítico gastronômico que havia elogiado seu restaurante, também era um investidor poderoso com conexões no mundo jurídico. Através de Antônio, conseguiu uma reunião com ele. Sr. Oliveira, sei que isso pode parecer estranho, mas preciso de sua ajuda em um assunto que não está relacionado à gastronomia, começou Pedro. Estou intrigado, Pedro. Continue, respondeu o Sr. Oliveira. Meu pai e meu irmão são advogados e estão enfrentando um processo sério. Sei que o senhor tem conexões que poderiam ajudá-los. Em troca, ofereço uma parceria exclusiva com o Raízes para seus eventos corporativos, propôs Pedro. Interessante. Mas por que você faria isso? Pelo que entendi, sua relação com sua família não é das melhores, questionou o Sr. Oliveira pensativo. Porque acredito que todos merecem uma segunda chance. Mesmo aqueles que não me deram uma, respondeu Pedro. O Sr. Oliveira, impressionado com a atitude de Pedro, concordou em ajudar. Através de suas conexões, conseguiu um acordo favorável para o escritório Almeida, salvando-o da ruína. Mas havia uma condição: Augusto e Marcelo deveriam comparecer a um jantar no Raízes para finalizar os detalhes. Quando Clara contou a Pedro que seu pai e Marcelo haviam aceitado o convite, sem saber que o Raízes era seu restaurante, ele sentiu uma mistura de ansiedade e determinação. Planejou cada detalhe daquela noite. Na noite marcada, Pedro estava na cozinha, supervisionando pessoalmente cada prato. Augusto e Marcelo chegaram pontualmente, acompanhados por Regina, que também não sabia onde estava. Clara, que estava no restaurante mais cedo, observava tudo de uma mesa discreta. Pedro pediu ao Sr. Oliveira que os recebesse e os acomodasse na melhor mesa, a do chefe, de onde podiam ver a cozinha através de um vidro. Preparou um menu especial, com pratos que contavam a história da família. O primeiro prato era inspirado em um guisado que sua mãe fazia quando eram crianças, o segundo remetia às pescarias que faziam com seu pai antes de ele se tornar tão obcecado com status. A sobremesa era uma reinterpretação do bolo que comiam nos aniversários. Augusto, Marcelo e Regina comeram em silêncio, impressionados com a qualidade da comida e a elegância do lugar. Quando chegou a sobremesa, Pedro finalmente saiu da cozinha e se aproximou da mesa. Espero que tenham gostado do jantar, disse Pedro. O choque nos rostos dos três era indescritível. Regina foi a primeira a reagir, levantando-se e abraçando o filho com lágrimas nos olhos. Marcelo parecia completamente desconcertado. Augusto, após o choque inicial, manteve sua expressão séria. O que significa isso? Foi você quem organizou este encontro com o Sr. Oliveira? Perguntou Augusto tentando manter a compostura. Sim, pai. O Sr. Oliveira é um cliente frequente e tornou-se um amigo. Quando soube dos problemas do escritório, pedi sua ajuda, confirmou Pedro. Mas, por quê? Depois de tudo o que aconteceu? Questionou Marcelo confuso. Porque, ao contrário do que vocês pensam, sucesso não se mede apenas por diplomas ou status. Se mede também pela capacidade de perdoar e de estender a mão a quem precisa, mesmo quando essa pessoa não fez o mesmo por você, respondeu Pedro. Nesse momento, o Sr. Oliveira se aproximou da mesa. Devo dizer, Sr. Almeida, que seu filho é um homem notável. Não apenas um chefe extraordinário, mas alguém com integridade e compaixão. Qualidades que, infelizmente, são raras hoje em dia, elogiou o Sr. Oliveira. E não sei o que dizer, admitiu Augusto visivelmente abalado. Não precisa dizer nada, pai. Apenas aceite minha ajuda, assim como eu gostaria que tivessem aceitado minhas escolhas, disse Pedro.
Aquela noite marcou o início de uma lenta, mas significativa reconciliação na família Almeida. Não foi fácil, e muitas conversas difíceis ainda estavam por vir, mas o primeiro passo havia sido dado. Nas semanas seguintes, o pai e o irmão de Pedro trabalharam com o Sr. Oliveira para resolver os problemas do escritório. Sua mãe começou a visitar o restaurante regularmente, às vezes trazendo receitas antigas de família para ele experimentar. Clara, que sempre foi sua aliada, estava radiante por ver a família começando a se reconectar. O verdadeiro teste veio no Natal seguinte, quando Pedro convidou toda a família para um jantar especial no Raízes, que estaria fechado para clientes naquela noite. Pedro preparou pessoalmente cada prato, colocando todo o seu coração naquele jantar. Quando todos estavam sentados, seu pai pediu para falar: "Quero propor um brinde ao Pedro, que nos mostrou o verdadeiro significado de sucesso e família. Filho, eu estava errado. Tão obcecado com o que eu considerava o caminho certo, que não consegui ver o homem extraordinário que você se tornou seguindo seu próprio caminho. Peço seu perdão", disse Augusto com voz embargada. Foi um momento de profunda emoção para todos. Marcelo, que também havia passado por uma transformação após quase perder tudo, foi o próximo a se pronunciar. "Pedro, eu sempre tive inveja da sua coragem. Da sua capacidade de seguir seu coração, mesmo quando todos diziam que estava errado. Manipulei a situação com aquelas fotos, distorci a verdade por pura mesquinhez. Não mereço seu perdão, mas espero que um dia possamos reconstruir nossa relação como irmãos", confessou Marcelo. Aquele Natal foi o oposto do anterior. Em vez de rejeição, houve aceitação. Em vez de julgamento, houve compreensão. Pedro havia conseguido não apenas provar seu valor, mas também transformar a dinâmica familiar de uma forma que ninguém poderia prever. Nos anos seguintes, o Raízes ganhou uma estrela Michelin, consagrando Pedro como um dos chefes mais importantes do país. Augusto, que havia aprendido a lição da maneira mais difícil, tornou-se um defensor ferrenho das escolhas dos filhos. Quando Clara decidiu abandonar a medicina para se dedicar à fotografia, foi ele quem a apoiou primeiro. Marcelo continuou no escritório, mas mudou completamente sua abordagem. Passou a especializar-se em direito para pequenos empresários, ajudando pessoas como seu irmão a realizarem seus sonhos. Às vezes, brincava dizendo que era sua forma de compensar o mal que quase causou. Regina, livre da sombra do marido, floresceu. Começou a dar aulas de culinária para crianças carentes, usando receitas que havia ensinado a Pedro quando ele era pequeno. Sua relação com o filho nunca foi tão forte. A história de Pedro nos ensina que, às vezes, a melhor vingança não é retribuir o mal com o mal, mas transformar a dor em algo belo e significativo. Que o verdadeiro sucesso não está em seguir caminhos predeterminados, mas em ter a coragem de trilhar o próprio caminho, mesmo quando isso significa enfrentar a rejeição daqueles que mais amamos. E, talvez o mais importante, que a família não é apenas aquela em que nascemos, mas também aquela que escolhemos e construímos ao longo da vida. No final, Pedro não apenas conquistou seu lugar à mesa, mas redefiniu completamente o que aquela mesa significava. Esta foi a história de Pedro, um homem que transformou rejeição em reconciliação e provou que o verdadeiro sucesso está em ser fiel a si mesmo. Se você gostou desta narrativa, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Até a próxima história.